Como desenhar mãos de anime. Desenhando uma mão aberta. Desenhe um retângulo com bordas arredondadas. Faça traços leves, sem se preocupar com os detalhes que entram depois. Esse retângulo vai representar a palma. Use a sua mão como referência. Você vai perceber que um lado é um pouco mais arredondado que outro. Replique essa forma no papel, mas ignore os dedos por enquanto. Se possível, dê uma boa olhada na sua mão ou em fotos de referência antes de começar o desenho. Em animes e mangás, mãos femininas costumam ser menores e mais magras, ao passo que mãos masculinas são maiores e mais grossas. Desenhe 5 círculos em volta da palma. Cada círculo vai representar o nó de um dedo. Faça o mindinho em um dos cantos do retângulo. Depois, adicione o anelar, o médio e o indicador, sempre aumentando esse tamanho gradualmente. Quanto ao polegar, siga os passos abaixo para adicioná-lo. Se você for desenhar o dorso da mão direita, faça o círculo do nó do polegar no lado esquerdo, mais ou menos no meio do retângulo. Se você for desenhar a palma da mão direita, faça o círculo do nó do polegar no lado direito, mais ou menos no meio do retângulo. Se você for desenhar o dorso da mão esquerda, faça o círculo do nó do polegar no lado direito, mais ou menos no meio do retângulo. Se você for desenhar a palma da mão esquerda, faça o círculo do nó do polegar no lado esquerdo, mais ou menos no meio do retângulo. Desenhe os dedos a partir das articulações. Use os círculos das articulações como bases para adicionar cada dedo à palma da mão. Comece pelo dedo médio, que é o mais longo, e faça os seguintes um pouco mais curtos. Desenhe traços simples e leves para dar a forma geral. Quando feitos no estilo de anime e mangá, dedos humanos podem ser realistas ou mais finos e longos que na vida real. Brinque com as proporções de acordo com a estética do resto do personagem que você pretende desenhar. Você pode começar desenhando o indicador, que costuma ter o mesmo comprimento que a palma. Talvez essa seja uma boa estratégia para treinar as proporções. Ainda mais se o seu objetivo for fazer um desenho realista. Desenhe o polegar saindo do círculo inferior. Faça traços quase retos, mas curvados de leve para o lado de dentro, criando a impressão de que ele está em uma posição neutra. Se você errar em algum ponto, passe a borracha e comece de novo. Experimente dar comprimentos diferentes ao dedo e veja o que fica mais legal. Faça mais círculos ao longo dos dedos. Esses círculos, que representam as outras articulações, dão uma dimensão visual melhor à mão, já que indicam que os dedos têm articulações e podem se dobrar. Você vai incluir outros detalhes depois. Por hora, lembre-se de que eles devem ser maiores no meio e menores mais perto das pontas. Com essas articulações, você também vai ter uma noção melhor de comprimento e espaçamento dos dedos. Faça o contorno geral da mão. Depois que você fizer a base da palma e dos dedos, passe o lápis em volta do desenho e contorne a mão como um todo. Mais uma vez, não ponha muita força nos traços. Se quiser arriscar, você pode até fazer o contorno usando uma caneta ou canetinha. Assim, vai ser mais fácil apagar as linhas certas mais adiante. Só não se esqueça de esperar até a tinta secar antes de passar a borracha. Faça o sombreamento.
as rugas e as linhas da mão. Dê uma olhada na palma da sua mão e preste atenção às linhas. Você pode replicar essas marquinhas, que ajudam a representar os movimentos dos dedos e das articulações e conferem mais detalhe ao produto final. Geralmente, mãos feitas no estilo anime ou mangá são menos detalhadas que mãos de verdade. Ou seja, você não precisa incluir tantos elementos assim. O que, por outro lado, não vale para olhos, cabelo e roupas. Apague os círculos das articulações e as outras linhas internas da palma. Passe a borracha nos primeiros elementos que você desenhou, como a linha que separa cada dedo da palma, até criar a sensação de que tudo está conectado. Se você tiver passado a caneta ou canetinha no desenho antes, espere a tinta secar completamente antes de apagar as linhas, criando gestos diferentes. Desenhe um punho fechado. Primeiro, decida se você quer desenhar o punho visto de lado, de cima ou de baixo. Faça um retângulo de bordas arredondadas. A palma. Na sequência, adicione círculos que representem as articulações de cada dedo. A partir disso, dê forma aos dedos dobrados, lembrando-se de que, nesse gesto, eles ficam meio que amontoados uns nos outros. Lembre-se de apagar esses traços iniciais quando for a hora de contornar a mão e dar os últimos toques ao desenho. Desenhe uma mão segurando um objeto. Muitos personagens de animes e mangás aparecem segurando espadas, armas de fogo e outros objetos. Sendo assim, cedo ou tarde você provavelmente vai ter que fazer algo nesse sentido. A técnica não é tão simples assim, mas basta ter paciência e ela logo vai gerar resultados. Veja só. Desenhe a palma na forma de um retângulo de bordas arredondadas. Desenhe os dedos e os polegares como se você fosse fazer um punho fechado. Adicione o objeto saindo de um dos lados do punho. Não se preocupe se você tiver feito os dedos. É só apagar essas linhas mais para frente. Apague os círculos dos nós dos dedos e as linhas extras. Depois, contorne o objeto a lápis, caneta ou canetinha. Desenhe uma mão relaxada ao lado da cintura. Comece desenhando um retângulo arredondado para representar o lado da palma. Faça um segundo retângulo, menor e também arredondado, que se sobreponha ao primeiro e represente o polegar. Adicione esse dedo e o indicador, com a ponta daquele paralela à articulação do meio deste. Em seguida, inclua as pontas dos outros dedos, médio, anelar e mindinho, por trás, seguindo uma curva de leve. Você pode treinar essa técnica fazendo somente a mão ou um personagem de anime ou mangá inteiro. Quando a mão está relaxada, é normal ver apenas 3 ou 4 dedos pelo lado. Use fotos de referência para deixar tudo mais natural. Desenhe gestos naturais até ficar craque. Comece replicando alguns dos seus desenhos favoritos até conseguir copiar todos de olhos fechados. A partir de então, passe a criar traços originais. Veja alguns exemplos e jeitos de representar personagens dinâmicos em qualquer situação. Sinal de paz. High five. Bate aqui. Aperto de mãos. Punho fechado de lado. Mão segurando objetos redondos, como uma maçã. Joinha. Mão apontando para algo.